que significa ser católico? Ser católico significa ser batizado nesta igreja, sem ter condições de opinar. Pois esta é sempre uma imposição dos pais, uma herança e tradição da própria família que leva o batismo católico à criança. Significa ainda fazer parte de uma determinada faixa de pessoas que no contexto da sociedade se distingue indo às missas, participando de terços, em fazer procissões, participar de romarias, visitar santuários e relicários. Significa acreditar nos dogmas desta igreja, nos pecados e suas remissões, por interposição do Padre, nos conceitos que esta filosofia contempla. Significa evidenciar-se com um símbolo que é uma cruz, aceitar a mediação do sacerdote para mediar a sua fé, que vem manifestar-se ainda na observância de festas, recorrências, cânticos, oferenda e rituais. O batismo é feito uma só vez, na igreja, com pompa. Normalmente é uma oportunidade de festa, porque seria feito um novo católico, muito mais que um novo cristão, porque todos os seguidores da cruz são condicionados a observar regras herdadas do mais oscuro paganismo, porque os que se dizem herdeiros do cristianismo podem ver que os seus rituais são a cópia dos antigos cultos egípcios e celtas. Como base pode-se observar estas diferenças, pois o cristianismo era reencarnacionista e o católico não é. O cristianismo rezava o amor entre as gentes, oferecer o outro lado, e o catolicismo sempre semeou o desentendimento, fomentou as cruzadas, as guerras. O cristianismo era monoteísta, acreditava no Deus único, Pai dos Espíritos, e o catolicismo renega o Espírito. Mas não aqueles dos seus santos, aos quais ainda, contrariamente ao primeiro mandamento, lhe reserva culto soberano, e diante ao Deus único e Criador do primeiro mandamento mosaico, vem colocar os seus Deus da cruz, como o único filho dele. Já por isso está errado, pois isso não é cristianismo, mas constantinismo. Já Jesus disse: eu não vim para modificar as leis, mas dar-lhe continuação, e nunca interferiu com o primeiro mandamento. Os seguidores da cruz seguem o anticristo, que veio ser posto sobre os altares pela obra de Constantino. Qualquer um pode conferir nos livros de história toda esta matéria. Nisso pode-se considerar com assombro uma das maiores descobertas deste fim de milênio, que vem a provar a reencarnação. Para que se abram os olhos nisso, e através da fotografia da aura, o seu tratamento litáurico, se prova ainda que no decurso desta continuação, na volta às vidas, vem a cobrança de tudo aquilo que nas vidas anteriores foi feito erradamente contra a prática da lei do amor crística diante ao próximo, à natureza e a Deus. E ainda que em todo este contexto de cobranças paga-se a superstição dos rituais, da igreja, da missa, das procissões, das falsas evangelizações praticadas e as sustentadas, com as contribuições do povo, onde cada um leva o seu quinhão de responsabilidade. Paga-se para ter acreditado na mediação dos padres, para ter sido padre ou clérigo, pela adoração da cruz, e paga-se até o pecado de ter sido precedentemente enterrado debaixo deste símbolo, como aconteceu a muita gente. Prova-se ainda que de toda a confusão, da prática errada e da crença dos dogmas, nasceu a consequência da erraticidade espiritual, ou seja, os espíritos não vão a lugar nenhum, e desta causa nasceu a sua erraticidade espiritual, onde o espiritismo e a perseguição aos humanos por parte destes espíritos nasceu ainda deste contexto. Vê-se por aí uma história extremamente complicada por muita gente católica, e como resumo, para muitos seguidores, histórias complexas que nasceram disso, que vêm desenrolar-se na continuação destas vidas, que vão desperdiçar-se literalmente no simples e puro gratuito sofrimento da matéria e através do mediunismo das auras. E a gente se sente revoltada quando descobre ainda
que quem inventou tudo isso foi o imperador romano, amoral e pagão, sedento do poder, chefe de uma corte de corruptos, que o ajudaram a idealizar e implantar este abuso religioso. Este abuso foi baseado na imoralidade da exploração romana daqueles tempos e no condicionamento, submettendo o crente ao medo da penalização eterna, que porém podia ser resgatada mediante o pagamento de tangentes que vieram a ser implantadas lá da estes ancestrais de mafiosos. Esta imoralidade começou em Roma e veio a ser chamada de Igreja Católica em 325. Começou lá a fazer escola, pois já veio a ser duplicada em 337. Foi com a morte do imperador Costantino que a idealizou, pois os seus dois filhos herdeiros dividiram-se o reino e a Igreja, vindo a criar uma linha ortodoxa que foi sediada em Costantinopla. As duas igrejas dirigidas por eles finalizavam continuar as mesmas explorações. Vieram reunir-se novamente em 390 com o primeiro Papa, Cirício, que começava a obra de aprimoramento pela sua total paganização, que se concluiu definitivamente no ano 553 com o Concílio de Costantinopla, onde vinha a ser definitivamente revogado o conceito reencarnatório. Daí esta religião romana veio novamente a ser copiada em 630 pelos herdeiros do zoroastrismo, que da Persa vieram depois a espalhar-se como islamismo. Depois de Carlomagno, em 867, o patriarca de Costantinopla, Fócio, separou-se da igreja, começando novamente a implantação da religião ortodoxa, que definitivamente vinha a firmar-se com o patriarca Miguel Cerulario em 1054. Neste período que viemos a conhecer como de Marósia, iniciou-se a fermentação das guerras religiosas, que viemos a conhecer como as Santas Cruzadas, as Guerras Santas, que duram até hoje, pois há sempre uma guerra em qualquer lugar, baseada em diferenças religiosas, porque nesta base vieram sempre a criar-se variações religiosas, que porém visavam sempre o mesmo aproveitamento, visando exclusivamente a exploração e o exercício do poder temporário das suas castas dirigentes. Cruzadas, Inquisição, expandindo-se depois em novas palavras como protestantismo, evangelismo, tais como colonização das novas terras, que em volta de 1500 começaram a solicitar novas cobiças, onde, nos contextos desta evangelização toda, e com a cumplicidade de todos e dos conquistadores espanhóis e portugueses, destruíram os povos indianos, as suas antiquíssimas culturas, como a americana, pré-colombiana, de Machu Picchu, Azteca, Montezuma e etc. E tudo isso, somado a outras barbaridades, viemos descobrir hoje, que têm que ser pagas através das auras, nas reencarnações, onde cada participante é chamado a suportar e resolver o seu quinhão de culpas nisso, porque nasceu disso, a existência de tanta doença e sofrimento no mundo.